noite a todos e a todas. Que Jesus possa nos envolver e nos amparar no nosso estudo da noite. O tema é Desperta, ó tu que dormes. E essa é uma carta que Paulo endereça aos Efésios, que está lá em 5,14, que na verdade ele disse assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Obviamente, o Paulo não estava falando aqui do corpo, do despertar do corpo físico, do sono físico. Ele estava endereçando ao despertar espiritual. E é muito interessante porque esse despertar do espiritual, ele é muito abrangente e a doutrina espírita aprofunda muito nisso. E de repente nós temos que voltar alguns passos para entender melhor isso. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós, os espíritos, teremos sido criados bons, alguns outros maus. E os espíritos vão responder que o espírito é criado simples e ignorante, isto é, sem saber. E é interessante isso porque essa questão vem nos remeter que como espírito e não como corpo, na criação nossa como espírito e não nesse corpo específico, nós não recebemos hábitos prontos então. Como espírito criados, nós temos que enfileirarmos no conhecimento, na experimentação que se dá nos vários moradas da casa do Pai, em vários órbitos. Especificamente para nós outros, nós temos o planeta Terra, que é um planeta, diga-se de passagem, bem primitivo. Nós só estamos na escala dos mundos, o segundo, o primitivo e a gente, né? Que são de provas e expiações. Estamos aí em trânsito para um outro degrauzinho, para outro planeta de regeneração, que ainda não se consumou na sua totalidade. Mas eu gostaria de começar a dialogar sobre isso, e a Joana vai nos ajudar nisso, Joana de Janges. Ela tem um livro chamado Vida, Desafios e Soluções, e lá no capítulo 8º desse livro, ela vai comentar o despertar disso. Ela começa então falando que a fase inicial da vida do espírito, sob qualquer aspecto considerado, é o aspecto do sono. E ela vai dizer que o estado do sono é o estado inconsciente inicial do espírito. E na visão psicológica que ela traz, espiritual, ela vai dizer que essa vida de sono, para o espírito, ele tem inconsciência, ele tem automatismo e falta lucidez para suas ações. Então, nós podemos caracterizar com Joana de Ângeles que a fase de sono, a fase primitiva, que todos nós, indubitavelmente, inquestionavelmente, passamos na fase de espírito, é de pouca consciência de nós mesmos, de reações automáticas, de ausência de reflexos ou reflexões profundas e que predomina no espírito impulsos instintivos. Então essas são as características. E é bom observar isso porque nós nos perguntaríamos, obviamente no estágio que nós nos encontramos, agora sim, falando do corpo físico, será que ainda isso é preponderante em nós? Que esse ensaio primeiro do Espírito, ele ainda jaz em nós? Nós carregamos isso agora? Porque André Luiz vai pousar lá na sua obra que nós temos 1,5 milhão de anos experimentando 3 fases do Espírito. Que é a fase do racional, do raciocínio, da inteligência e do pensamento contínuo.
Então isso vai separar-nos do restante dos demais. E nós que aqui estamos encarnados, já possuímos essas 3 fases. E o que isso vai implicitar? A Joana de Anjos, quando ela fala então do sono desse espírito, que é inconsciência, que é mecânico, que é instinto, o despertar disso é o contrário. É a lucidez, é a autoconsciência de si mesmo, a razão e a espiritualização nossa. São coisas antagônicas, mas se complementam. Elas são antagônicas no momento em que nós estamos vivendo. Já não caberia a nós outros ser, por exemplo, mecânico nas nossas ações, ser instintivos nas nossas ações. Então não caberia para nós reagirmos frente a qualquer situação, seja ela no lar, seja ela no trabalho, seja ela na casa espírita. Nós deveríamos agir em frente a uma ação. E o questionamento, quando nós nos observamos e os outros companheiros de jornada, nós vemos que muito dessas fases do sono, da inconsciência, do mecanicismo, do instinto ainda predominando. Então você pega alguém que mata outro alguém por uma buzinada no trânsito e ele não gostou, e às vezes ele está errado, e para e dá um tiro no outro. Que estado que nós estamos falando? De inconsciência ou lucidez? De mecanicismo ou de autoconhecimento? De instinto ou de razão e espiritualização? Quando você pega um pai que abusa sexualmente de uma filha, que estado nós estamos falando? De alguém que pega alguém lá, como Mardônio, joga a criança no 5º andar, ou que um padrasto que deveria dar amor, um médico, que é expulsado, está na Netflix, inclusive o documentário do Jairinho lá, Xará meu, médico, que mata um garoto. Nós estamos falando de que estado do espírito? Mas a Joana vai dizer para nós, começando, e ela recorda no livro Leon Denis, que o Leon Denis diz que, por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Dentro do livro de Joana de Anjos, ela trazendo a reflexão de Leon Denis. E ele continua, prossegue com uma imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo nova experiência sem cessar infinitamente. E eu fiz um paralelo com isso, com a antologia dos imortais, quando Adelino de Fontoura Chaves, através de Chico Xavier, traz para nós mais que uma lição, um poema da nossa evolução, em Jornada, é o nome da psicografia. Fui átomo, vibrando entre forças do espaço, por séculos fui planta em movimento escasso. Depois fui o animal. E no instinto da fera achei inteligência e avancei passo a passo. Agora que sou homem, possuo o foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me levará a transpor o clarão das estrelas. Ou seja, dando uma sequência. E essa sequência nós trazemos para a reflexão para entender que não se justifica mais a posição que nós ocupamos de ações primeiras do espírito a permanecer arraigado ao nosso comportamento. Do átomo que o Adelino da Fontoura nos traz, até o homem, existe um salto de progresso e de milhões de anos nós estamos falando. Essa coisa não se formou, não se consubstanciou para que nós pudéssemos aqui pensar, raciocinar, vibrar, ter sensibilidade espiritual, entender o mecanismo espiritual no estralar de dedos. Nós estamos burilando, lapidando-nos
há muitos séculos enquanto espírito. E quando nós nos olhamos hoje, quem somos? Quem somos? Nessa jornada, a partir do que nós conhecemos agora, com todas as informações que nós temos agora do Espiritismo, que abre essa sequência para trás do Espírito, que nos coloca na presença e que nos leva para o futuro enquanto Espírito. Nesse que o Américo chama timeline, nessa linha do tempo, se nós pararmos agora e olharmos o que nós agíamos, o que nós teremos que agir e o que nós estamos fazendo com essas duas informações, o que nós diríamos a nós mesmos? Mas vamos seguir, porque eu liguei para a Joana de Ângela, ela me atendeu, fez a gentileza, eu falei, Joana, eu vou pegar a lição do seu livro e vou fazer perguntas didaticamente para me expor a sua ideia. Ela falou, não, pode fazer isso. Então eu pus passos. Na verdade, se a gente pegar o livro, vai estar lá, só que numa sequência. E eu pus para a gente entender melhor e o tempo usar melhor. Então, passo 1, a Joana vai dizer fadado à perfeição. Ela vai dizer assim, o ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento, o contínuo despertar. No corpo físico, para ser formado, eu preciso do gameta masculino, o espermatozoide, preciso do gameta feminina, que é o óvulo, eles se complementam, se multiplicam na mitose e meiose e formam o corpo físico. Essa é a genética do nosso corpo físico. E no corpo espiritual? Nós temos o gene de Deus, do nosso Criador. E a Joana diz que nós temos dentro de nós, nele dorme os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento contínuo do despertar. Por isso que nós estamos fadados à perfeita sintonia. Com quem? Com quem nos gerou. E quem nos gerou? Deus. Ele é o Criador por excelência. De todos os espíritos, que nos inclui, obviamente. Então resta-nos entender, ou resta-nos perguntar, qual que é o objetivo de estar aqui? E Kardec faz isso. Na questão 132, quando ele diz assim, pergunta-se qual o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem, para a perfeição. Para nos aperfeiçoar. É por isso que nós estamos aqui. Para dar aquilo que Joana fala, continuidade de ter a genética de Deus. E alinha-se com outra coisa que Jesus explicitou para nós. Nenhuma ovelha se perderá. Porque vai levar, sim, e levaremos, sim, diferenças entre nós de evolução. Porque é o livre-arbítrio seu e meu. Mas todos chegaremos a um ponto comum, ser espírito puro. E a Joana diz o segundo passo que a Joana vai trazer para nós nesse despertar, nesse que Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, para os Efésios. O segundo passo é o despertar de si, que ela disse assim, despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo. Letargo é estado de consciência, de fadiga extrema, de lentidão, falta de energia. Despertar é indispensável o abandono do letargo que procede das faixas onde transitou e por onde transitamos. Olha como é que as coisas se encaixam agora.
Ela está dizendo que nós temos que despertar desse letargo, ou seja, dessa sonolência das faixas que nós transitamos e que nós transitamos e estamos transitando. Quais são as faixas? Já falamos. Viemos de onde? Átomo, mineral, vegetal, o animal e agora. Mas para aqui no homem, quando nós adquirimos 3 fatores, razão, consciência, inteligência, pensamento contínuo, acabou aqui. Não, no capítulo 11, Lázaro fala desses estágios, nós temos mais 3. Porque Lázaro diz assim, no capítulo 11, a lei do amor, no item 8. No ponto de partida, chegando aqui, o homem só tem instintos. Mais avançado e purificado, ele tem sensações. E isso é interessante, porque sensação e instinto, eles andam muito juntos. Eles andam muito juntos. Por quê? Sensação diz a respeito dos 5 sentidos. Então, por que eu como muito mais do que eu preciso? Sensação. Estomacal. Por que eu bebo muito mais do que eu preciso? Também sensação. Eu vicio as sensações minhas no olhar, no sentimento, no olfato, no tato, na audição. Pessoas que só gostam de filmes tétricos. Eu brinco com a minha filha, ela gosta muito de filme. Eu falo assim, isso é afinidade espiritual, e ela fica brava comigo. Mas é um fundo de realidade. Pessoas que assinam combate. E meu filho, eu tenho um filho aí, ó, só vou citar a família que é mais fácil, né? Ele é delegado e aí gosta de combate. E um dia, não, pai, vamos assistir uma luta comigo, eu passei mal. Cara socando o outro, aí a gente estava aqui em férias, estava lá na piscina e tinha uma televisão. Eu e minha mulher, semana. Um campeonato da mulher parar na frente da outra, ela dá um tapa no rosto e vai trocando esse tapa, ela dá um tapa, até cair. Eu falei, não é possível isso. E tem. E estava lá, assim, na piscina, aquela telão grandão. Pô, era isso que a gente estava olhando na piscina, descansando e vendo aquilo. Eu falei, o que é isso? Mas é isso. Aí ela diz, mais instruído e purificado, nós temos sentimento. E o ponto alto desse mente é o amor. Então a gente tem 3 estágios agora nesse: instinto, sensação, sentimento e amor. E nós tramitamos nisso. É o que eu estou falando. Uma agressividade com a esposa, com o esposo, em que a gente leva o nível das discussões e chega a via de fato, talvez, ali tocar um no outro fisicamente. Que estágio é esse? Amor? Sentimento? Ou é sensação ou instinto? Mas também quando a gente entra para dar paz, o passista está ali estendendo as mãos, buscando sintonia com o estágio que nós estamos falando. Distinto, sensação, obviamente não. Sentimento é amor. A mãe amamentando, um carinho entre um casal. Você viu que a gente tramita nisso? E uma resposta que nós temos que nos questionar e ter na nossa mente em todas as ações. Qual é o estado que nós mais estamos vivendo? No instinto, na sensação, no sentimento ou no amor? Terceiro passo, liberação do marasmo. Também, marasmo, para quem não sabe essa palavra, é apatia, abatimento moral, físico, falta de coragem, prostração. E ela diz assim no texto, libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições, ou seja, das restrições que impedem a marcha, escravizando-se nas paixões evanescentes, adormecida por sua vez no inconsciente profundo que prossegue enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. E eu dividi didaticamente que a Joana de Ângeles, quem lê Joana de Ângeles, há de concordar comigo, são 2 coisas, ela é muito profunda, mas ela também não é pouco didática, porque ela não alivia,
ela põe muito conceitos muito próximos e que você até queria fazer o que ela fez. Ficar 50 anos no plano espiritual, estudando psiquiatria, psicologia, por isso a série dela. E quando eu vi que ela ficou 50 anos num plano espiritual, estudando psiquiatria e psicologia para escrever 17 livros para mim, eu falei assim, eu tenho que ler esses livros. Comprei a coleção para ler, mas não é fácil. Olha o que ela fala, libertar desse marasmo. Ela dá uma informação muito importante aqui. Porque ela fala que nós recebemos mensagens pessimistas e perturbadoras no nosso inconsciente profundo o tempo todo. E aí eu quis pesquisar mais isso no outro capítulo dela. No capítulo 7 ela vai explicar isso. Por isso que ela não é muito didática. Ela fala disso lá, mas tem que voltar atrás, às vezes voltar à frente para entender o texto. Ela fala então, e ela vai trazer o Carl Gustav Jung, ela traz o grande psicólogo, né, fundador aí da transcendental, da psicologia transcendental. Ela diz que o inconsciente são as coisas que nós temos quando Deus nos criou. Como espírito, olha que ele nos criou, tudo aquela fase primitiva nossa, animalizada, agindo por instinto, agindo no automatismo, isso está aqui conosco. Embora agora já a gente tenha inteligência, consciência, não, ele está aqui conosco. Ele existe aqui, ele não foi apagado, ele permanece conosco, nesse inconsciente. Então imaginemos, por exemplo, que uma ação muito brutal fisicamente que nós cometemos e que os vizinhos falam assim, nossa, mas o Jairo, palestrante espírita, fez isso. A gente não se espanta com algumas ações de algumas pessoas pelo comportamento e o que ela representa para nós, e isso é muito chocante. Ela está dizendo que esse inconsciente, se eu não presto atenção, ele manda para o meu consciente, eu incorporo e ajo. Olha que coisa perigosa isso. Muitas ações que nós fazemos, e ela vai até mais um negócio, ela vai só períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico, o que tramita no estágio elevado da criatura é a suma da sua ruína, antes dele perceber que fez. É como se eu estivesse sofrendo por você mata alguém, é como se tivesse uma obsessão de mim para comigo mesmo. Desse inconsciente que eu não vigio e dou a mim mesmo essas informações que eu já vivi como espírito, que estão aqui represadas, ela vem no consciente e eu atuo. E depois fala, nossa, o que eu fiz na minha vida? O que eu estou fazendo? Percebeu isso? E ela está nos convidando, então, por isso que ela fala o espaço libertar do marasmo. E o que ela está chamando de marasmo? Para a gente prestar atenção. Isso não me pertence. Como diz nossos irmãos evangélicos, vão repreender esse pensamento. Não dar vaza nisso. E isso ela vai dar, obviamente, pelo tempo, a gente não vai ficar aqui vendo nesse capítulo 7, já dá vários exemplos. Um deles é o suicídio de alguém que você nunca esperasse que poderia suicidar. De uma pessoa que conhece o plano espiritual, que leu tudo da doutrina espírita. E aí você fala, nossa, fulano suicidou. É porque essas informações, elas estão aqui conosco. E cabe a nós, e é interessante, isso é muito interessante, porque muitas das reencarnações que nós estamos passando, eu vou dar um exemplo mais simples e claro, eu sou um alcoólatra. Aí eu venho de novo, essa inconsciência de ter 70, 80 anos nessa experiência do alcoolismo, na drogadição, eu volto e ela volta informação para mim, ó, e o álcool. E aí eu estou no meio propício, que todo mundo bebe, isso é normal, a família está reunida e tal, e eu vou incorporando novamente. E de novo eu falho pelo álcool, e falho pelo fumo, e falho pelo sexo, e falho pela língua de condenar, ou falta do perdão. O perdão ele é mais cruel de todos. Por quê? Porque Bezerra tem um livro só para isso.
De famílias que não perdoaram uma, que ficaram séculos vindo, atacando uma outra, porque não perdoava. O consciente mandava, não perdoa, mata. Não perdoa, mata. Aí trocando de lugares e se auto-segredindo em termos de família. Então isso é uma coisa importante. O quarto passo vai entrar na consciência de nós mesmos, que é o tema assim, né, que a gente quer expor. Ela fala assim, conscientize-se do que é. Olha que isso aqui, conscientize do que é, do que necessita fazer, de como conseguir o êxito. O que é, o que necessita fazer para conseguir êxito, vitória. Constitui para o ser o chamamento urgente, como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da evolução íntima e transformadora. O homem reencarnado nesse estágio no planeta Terra, com as informações que detém, sabe perfeitamente do que necessita para despertar do sono e, olha a informação, não deixar que o inconsciente de outrora autue em suas ações de hoje. Quando eu leio isso, pessoal, eu fico me perguntando se eu realmente tenho isso. Do que eu sou, do que eu necessito fazer para melhorar. Mas quando eu olho isso, uma questão que veio muito é que eu achava que isso era muito difícil, eu achava mesmo, de coração. Eu tinha consciência de falar assim, tem, mas... E olha que eu não tenho muitos vícios da carne, eu tenho um vício muito difícil, e que eu tenho ele no radar, e quando eu não consigo, a minha mulher aperta e ele vai estar indo embora. Eu falo que o dia que ela desencarnar, eu estou enrolado. Igualzinho aquele padre, o dia que ficava falando do Chico, o dia que o padre morreu, o Chico comemorou, nossa, o padre agora não vai escrever sobre mim, não vai falar mais nada de mim. O mano chegou para ele e falou assim, Chico, o que está acontecendo? Ele falou, eu estou feliz demais, aí o padre morreu. Aí, pai, agora não vai falar de mim. Ele falou assim, até agora você não errou porque o padre vigiava você. Agora você vai ter que redobrar a sua ação. Minha mulher é a mesma coisa. Né? Mas a pergunta ficava assim, ficava mesmo, me atormentava assim, cara, mas é tanta coisa, tanto testamento, será que é difícil demais para a gente vencer essas más inclinações? E eu fui procurar e achei. Será que é difícil mesmo nós coordenarmos esse inconsciente que nós vivemos como espírita, com um mundo que nos oferece essas facilidades mundanas, prazerosas, com evolução? Vocês acham que é difícil domar as nossas más inclinações? Sim ou não? Só um inquieto assim. Quem acha, levanta a mão. É difícil. Difícil. E quem não acha difícil, levanta a mão. Eu pensava como vocês. Agora, meus queridos, vocês querem ouvir a resposta? 909 é a questão do livro dos Espíritos. Kardec teve essa mesma preocupação. Só que ele foi mais cirúrgico na pergunta. Ele disse assim, poderia sempre, não é de vez em quando, não é casualmente, é sempre. O homem, pelos seus esforços, ou seja, não depende de ninguém, só de mim mesmo, vencer suas más inclinações. Resumindo, aquilo que a gente está achando muito difícil, sempre nós, pelos nossos esforços, nós podemos dominar isso? Olha o que os Espíritos respondem. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. A hora que eu li isso aqui, me dá uma tristeza que eu esperava outra coisa diferente. Porque primeiro ele fala que é frequente, ou seja, aqui, diferente do outro, é sempre. Então podemos fazer isso sempre. E aí eu falei assim, não, eu peguei o dicionário e fui ver a palavra insignificante. Aquele que não significa nada, pueril, coisas fáceis. Ele está dizendo assim que nós podemos fazer, o nosso esforço é muito insignificante, não precisa fazer muito esforço. Aí sabe o que ele vai fazer? Falar, o que falta então? O que lhe falta é vontade. E ele dá uma exclamação, quão pouco dentre vós faz esforços. Agora já não vai dar mais. O próximo colega que vem falar aqui, perguntar se é difícil, não pode ser difícil. Só que o operacional, eu ouvi agora no 5º passo da Joana de Anjos. Lembra que o livro não vai estar em passo, hein, pessoal? Depois vocês vão pegar o livro e falar assim,
O Jair estava falando passo 1, passo 2, passo... Eu estou no passo 5. Eu liguei para ela, autorizou pôr os passos, para ficar mais fácil. Eu chamei isso de despertar de exatamente o quê? Qual o sono? Porque ela está falando de reações automáticas, de reflexões não profundas, de impulso instintivo. E ela vai dizer assim, não poucas vezes encontramos no comportamento humano terreno as referências ao dormir, estar dormindo e adormecido, caracterizando estados existenciais da criatura. Aí ela vai dizer, vai enumerar, imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos. Olha o que ela está falando, que nós temos que despertar de interesses mesquinhos. Mergulhada em sombra ou fascinada por doentio narcisismo de nós mesmos. Prefere permanecer no estado de consciência, de sono, a experimentar o despertamento para a lucidez. Você viu que ela está dizendo exatamente o que tem a questão 909. É questão de vontade. Porque a informação, inclusive, nós temos. Portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que lhe apresenta como um verdadeiro parto no que tem a razão. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dorido e feliz. E aí ela vem agora apertar-nos muito no sexto passo. Porque ela vai dizer, eu intitulei qual o estado de despertamento que predomina no planeta Terra em relação ao sono. E a Joana diz assim, transitam pelo mundo terreno atualmente os mortos para as emoções superiores. Os mortos para as emoções superiores, encharcado de paixões terrenas, a que aferra em terrível estado de intoxicação, padecendo-lhes as injunções, ou seja, as injunções são alguma coisa imposta por alguém, regra, costume, né? Martirizante. E aqui vem a parte que eu acho mais pesada. São cadáveres que respiram. Em uma alegoria que sempre convidados ao direcionamento superior, aos ideais de enobrecimento ou ao gigantamento dos valores éticos, excusam-se, ou seja, desculpam-se, justificam-se e recusam sempre e não coopera consigo mesmo. Pesado, né? Profundo, né? Mas real. E a Joana é assim. Ela não deixa meio termos. Cadáveres que respiram. Porque nós estamos optando em sê-lo. É uma opção. Falta vontade. Porque não há falta de informação. Quem de nós aqui desconhece o mundo espiritual? Nós temos dúvida que ao desencarnarmos, nós vamos nos avaliarmos? E mais, quem de nós aqui não sabe onde está errando? Quem de nós aqui não sabe qual que é aquele ponto que eu não consigo, aquela impaciência, aquele vício, aquela brigazinha que eu tenho? Quem de nós aqui poderemos lançar e falar assim, não, eu não sei. Ninguém nunca falou para mim. Todo mundo me acha um anjo. Não tem. Mas quanto que ela fala disso, ó. O que ela vai falar? São convidados ao direcionamento superior, aos ideais de enobrecimento, ao agigantamento dos valores éticos e excusam-se, desculpam, justificam, recusam cooperar consigo próprio, afirmando, continua ela que eu não li o resto, afirmando que a vida tem outros objetivos, empanturrando-se de alimentos e gozos que logo passam, deixando sempre vazios e enfaimados o seu despertar. E agora vem o negócio, que agora ela fala para nós, ela fala assim, agora eu vou te dar uma noção. Então quem não tinha noção, e que ruim que eu vi nessa bate-papo de hoje à noite, né? Vai ouvir o que não precisava ouvir, mas vamos ouvir.
E se despertar desse jeito, sabendo de tudo isso e se escusando, como ela diz? Ela fala do despertar de lá agora. Olha o que ela vai dizer. O despertar destas criaturas no plano espiritual é sempre doloroso. E eu gosto muito dessas palavras que ela traz. Sempre. Não é exceção, é de vez em quando. Não, é sempre doloroso. Porque se lhes torna difícil abandonar os hábitos doentios e adotar novos comportamentos que a princípio se fazem comuns e completos sem sentido. E a criatura que estava cometendo os delitos continua com a mesma saga no plano espiritual. E aí nós vamos recordar de André Luiz. Porque o André Luiz, ele é extremamente didático, não só para dar conceitos, que à época eram muito novos, inclusive o nosso lar teve uma resistência muito grande para ser publicado, a fé demorou muito tempo, o pessoal falou, não, Chico agora está obsediado mesmo. Né? Quem sabe as histórias aí da publicação do André Luiz, foi muito difícil que a fé aceitasse os livros. Até hoje há muitas discussões sobre isso. Mas ele traz alguns casos de políticos, de oradores, religiosos, de tudo, em que no plano espiritual criam cidades inteiras, criam organizações inteiras de maldade. E talvez o caso mais emblemático tenha sido o Gregório. Porque o Gregório, ele fora, em uma das encarnações, ele foi papa. Ou seja, foi a autoridade máxima dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E já como papa, ele já começou a fracassar. E a sua mãe, ela veio como uma condessa para ajudá-lo. Porque no plano espiritual, esse espírito estava errando tanto, que você não, deixa eu ir como um clérigo. Deixa eu ir como, agora eu vou viver dentro da religião. E a mãe dele que o acompanhava, não, e eu vou como condessa, porque à época a Igreja Católica mandava-se, a organização dela era político-religiosa, então os políticos, o Estado mandava dentro da igreja, e ela vem como condessa, e ela ajuda a nomeá-lo papa. Na programação espiritual que eles tinham. E ele, como papa, desfere o que a gente chama de século trevoso, as perseguições que se fizeram da Igreja Católica, entrando na casa das pessoas, tomando os seus pertences, aliciando as meninas, as mulheres, separando, condenando a fogueira, a Santa Inquisição. Que, inclusive, a história humana fala que é um século perdido. E ele estava ali. Só que quando ele desencarna, ele continua a mesma coisa. Ele é chefe de uma cidade inteira. Ele continua. E em nome de Deus ele faz isso. E a sua mãe esperou 400 anos vigiando-o diuturnicamente. Até que um dia ele estava no seu consultório ali com seus súditos e ele titubeia num pensamento. Ele estava cansado porque ele não estava vendo o resultado de destruir as pessoas aqui na Terra. E quando ele tem esse pequeno desleixo em termos de pensamento, a mãe alcança o seu sintonia espiritual, porque nem isso ela conseguia. A faixa vibracional dos dois era tão dispersa que ele flutuava num campo e ela flutuava em outro, então tinha convergência. Quando ele titubeia, ela consegue entrar. E o André Luiz escreve isso perfeitamente no livro. Para a gente entender, então, que o que a Joana está falando, que o despertar é sempre doloroso,
porque torna mais difícil abandonar os hábitos. E nós até enraigamos mais, porque aí nós podemos nos sevenciar daqueles que aqui estão encarnados, como processo, por exemplo, de obsessão, de desencarnado para encarnado. Mas vamos andando aqui para a gente ver se consegue ir para o 7º passo. Lembrando que isso aqui, a Joana de Anjos está fazendo... Você tem uma... Está aqui, né? A Joana de Anjos está nos dando caminhos como despertar. Como responder a pergunta de Paulo aos Efésios. Despertar desse sono espiritual. E ela vai pegar nesse 8º passo um exemplo do Evangelho de Jesus. Porque ela vai trazer duas coisas que nós conhecemos da passagem da época que Jesus foi condenado. Ela fala assim, examinando-se imparcialmente a proposta do despertamento, compreende-se que o problema é urgente. Embora o tempo que vem transcorrendo, desde as advertências existentes em todas as doutrinas de dignificação humana, prosseguindo-se em uma releitura do Evangelho de Jesus, o discurso está exarado, ou seja, está registrado, sempre em advertência aos adormecidos, seja pelo sono fisiológico, seja pelo sono moral, seja pelo sono intelectual. Então ela diz de Pedro, porque Pedro, ele teve um diálogo com Jesus, que nós conhecemos antes da tragédia do Calvário. Ele foi advertido carinhosamente pelo mestre que o galo, antes de cantar 3 vezes, Pedro o negaria. E Pedro retruca. Olha, dos meus irmãos aqui, os outros apóstolos, eu não sei o que ele fazer, mas de mim jamais vou te abandonar. E parecia, no diálogo, que era impossível que aquilo se concretizaria na visão de Pedro. Mas Jesus já tinha advertido ele. Por quê? Porque o Pedro ainda não estava desperto naquele momento. E ela recorda esse diálogo porque vamos lembrar também o que Jesus falou que Pedro seria no futuro para ele. Lembram? Pedra. A pedra onde eu fundarei a minha igreja. Parece que existe um diálogo meio confuso. Como é que eu falo que alguém que vai ser minha pedra, que vai ser meu alicerce para os meus andamentos, ele vai me trair. Ele vai nem saber que eu existo na hora que eu estou mais precisando. E aí a Joana vai explicar que isso é o despertar. E aí o que é legal a gente entender isso? Porque também nós somos Pedro agora. Todos conhecemos, todos temos vivência e tem um monte de livro atrás de vocês aí, ó. Olha o tanto de livro que tem aqui. Esse é o Jesus. Esse é Jesus falando para nós. E nós estamos como Pedro, não, eu não. E a Joana vai dizer que quando Jesus se encontra em comunhão com Deus, pouco antes da humilhação a que seria submetido, por 3 vezes, saiu e foi visitar os companheiros que deveriam estar em vigília, que é outro caso. 3 vezes ele foi lá e falou assim, vigia para mim. Os 3 não vigiaram. Dormido. Ele voltou de novo, dormiu. Estou dormindo, fisicamente. Por isso que ela fala do sono físico também. Porque é como se a gente estivesse tapando esse tanto de livro, essa bate-papo nosso aqui, esse estudo da noite aqui, eu vou ouvir, me emociono, nossa, eu estou recordando aqui o que eu tenho que melhorar e tal, e como segunda-feira vira a página e tudo foi embora. E tudo se perde, e não faz sentido, já não cobre, aí já sai daqui, chega em casa, dependendo do que está acontecendo lá, já briga com a mulher, com o filho, com todo mundo. Já tem uma discussão áspera e a gente não respira assim, fala assim, calma, vamos aqui, vamos pôr em prática. Nós não colocamos em prática, ela está chamando atenção para isso. E para a gente ir caminhando para o final, vou pegar aqui o outro passo, desafio do sono é grande, é o título. O desafio do sono é muito grande, diz Joana. Face ao largo período de permanência nas faixas primárias
do processo de evolução, pelo qual passa a ser o seu crescimento espiritual. Então, essa é uma coisa que nós temos que enxergar. Nós somos algozes de nós mesmos. Pelo vário tempo que a gente passou ali, labutando, sendo ruim e tal, né? Aí que nós somos vinques. Os esbrafadores iam lá, matavam para ter terra. Sabe, quem somos? A pergunta é, quem somos? Espírito. O inconsciente está no comando das sensações e das emoções, diz Joana, deixando pouco a pouco espaço para a consciência, lucidez dos atos. O estado de sono é paralisia da alma, peso da consciência individual de cada um que está reencarnado no planeta agora, e prejuízo coletivo, porque soma-se a outros que querem e desejam o prazer mundano. As egrégoras, as formações religiosas, o André Luiz traz isso muito para nós. Quando essa casa reúne outras casas que tem uma missa, tem tudo, isso ajuda a espiritualidade. Essa comunhão de pensamento, ela ajuda. Mas quando nós saímos ali na rua do lazer e só cachaçada, e só pensar em sexo, e só droga e não sei o quê, também ajuda. E essas ajudas nós temos que diferenciar qual ajuda. Porque qualquer um lá está sendo ajudado. Os espíritos que coadunam, que gostam, que têm prazer e vão ali. Lembra do Cláudio? Que vai ser filme agora, vai ser lançado agora o filme. Sexo e Destino. Cláudio levanta de manhã, vai ler o jornal, chega o espírito assim, eu quero beber. Ele está com o jornal na mão. Quero beber. Ele olha assim pro uísque, titubeia, quero beber. Levanta, toma uma dose. Toma outra, toma outra. Saciado o espírito. Chega outro. Os dois moravam com ele. Agora é minha vez. E os espíritos que o André Luiz, para entrar no apartamento dele, teve que se materializar. Ele teve que recrudescer, porque ele teve que bater na porta. Os espíritos foram atender ele. Isso vai virar filme. Daqui a pouco, quem não leu o livro vai poder ver no cinema. Bate na porta. E o André Luiz ali, não queremos, não, é só para tal. E muita coisa. Porque se ajuda sim. Nós temos companhias o tempo todo. Quais companheiros estamos compartilhando as nossas experiências de reencarnação? Percebeu a diferença? Por isso que ela fala que a paralisia dessa alma é na consciência individual e coletiva. E aí, para terminar essa fase, não obstante, quando Jesus informou a Pedro sobre a negação cantar galo, pode-se inferir que o inconsciente estava representado pela figura da ave que faz barulho, porque Pedro fica preocupando muito mais com o som. Nossa, cantou uma vez, ele já ficou preocupado, cantou 2 vezes, 3 vezes, ele corre. Ele não preocupou, cadê o mestre? Ele preocupou assim, agora eu vou fugir mesmo porque eu vou ser preso. E para a gente terminar, o 9º passo é consciência que são favoráveis, que a gente só falou de trem ruim, né? Vamos dar uns trem bom agora, né? O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento, de tal forma que apresenta a capacidade de entender, que visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico nosso. Portanto, o mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade requer trabalho, leitura, resignação e, sobretudo, prática. Já temos tudo isso. É só dar continuidade. Aí ela diz, essa realização não se dá quando tudo parece bem. A gente sabe disso também. É o contrário. Mas quando sucedem ocorrências que são inconvenientes. E é por isso mesmo. Porque nós que lecionamos sabemos disso. Temos aqui um colega aí, professor. Você estuda, o professor tem que fazer uma provinha com você, não adianta. Para ver o que é que você aprendeu. É a prova. E quanto mais você sobe o nível de graduação sua, de ensino, mais as provas são apertadas. Quem fez engenharia sabe o que é uma prova de cálculo 1.
Cálculo 2. Deus o livre. Quem fez medicina sabe o que é imunologia, o que é clínica médica, fisiologia. As coisas apertam. E como espírito nós temos essas provinhas. E aí nós vamos para o final, para terminar nosso diálogo. Eu queria trazer aqui o último passo, que ela intitula o que nós devemos, quais os comportamentos que nós devemos tomar como despertar o sono. Que comportamento que ela fala? Ela começa a trazer uma reflexão que, na verdade, existe uma conexão com o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. O Emmanuel, no primeiro capítulo do livro, ele explica como é que o nosso planeta surgiu. Ele diz que no Sol estava reunido vários Cristos. E entre os Cristos que estavam lá, estava o nosso, o Jesus. Jesus Cristo. Tinha vários Cristos. E chegou-se à conclusão que deveria formar o planeta Terra para abrigar espírito como o nosso, que teria que cumprir pesadas multas, ressarcimento com a lei divina. Então todos nós queremos com a lei divina, onde nós vamos pôr esse povo? Porque o Capela, ele já estava em êxito. Pensou sim, Capela. Está lá, é só ler Caminho da Luz, primeiro capítulo, essa história. O Capela já está com nós, ele já um ponto a mais, regeneração. Inclusive os que não estavam acompanhando vieram para cá também. E aí então foi eleito Jesus. Jesus foi eleito. E ele trabalhou 4,5 milhões de anos. Sem que a gente pudesse estar aqui, trabalhando. Orientação de Deus ali, da comunidade dos Espíritos Puros, desse jeito está lá no livro, desse jeito. Jesus foi trabalhando para que pudesse ter um oxigênio, para a gente respirar, porque sem oxigênio não via a parte física. Aí vem André Luiz falando, a evolução em 2000, que 1,5 bilhão desses 4,5 bilhões já foi ter na Terra algumas vidas. E ele diz que os protoplasmas, ou seja, as bactérias, os vírus, foram os primeiros seres vivos que pode, desses 4 bilhões e meio que Jesus foi fazendo a nebulosa, fazendo aquilo tudo, experimentou. E não existia gente ainda. E a 200 mil, olha a diferença, 4,5 bilhão, 1,5 bilhões e 200 mil, é possível que a gente esteja aqui. Então nós estamos aqui como estamos agora há 200 mil anos. E entendendo a profundeza de nós mesmos pela doutrina espírita há 169 anos. Que a doutrina espírita está aí. Que é a promessa de Jesus. Quando ele vier aqui, tivesse nós fosse, olha, não dá para dizer tudo aqui, porque até que se eu der informação ninguém vai saber. Mas eu vou mandar um consolador prometido. Que vai discriminar tudo para vocês, vai aclarar tudo que meu reino é deste mundo. 169 anos. Que é a doutrina espírita. Então a gente sai de uma matemática de 4,5 bilhões que Jesus assume lá, segundo Emmanuel, naquela reunião com os Cristos, ele é nomeado, trabalha 1,5 bilhão para ter a primeira possibilidade de vida, e 200 mil somos nós, e 169 é a informação do Consolador prometido. E o que a Joana vai fazer para a gente encerrar? Penetrando-se com harmonia e sincero desejo nessa evolução, desde que quando Cristo assumiu a identidade de promover o planeta Terra, a consciência identifica com essa causa primeira e trabalha administrando a distonia profunda que se exterioriza na forma intranquilizadora de cada espírito. E olha que é interessante. Ela está dizendo que trabalha na nossa profundeza intranquilizadora. Por que é intranquilizador para nós? Porque cada desespero ao desencarnar. Fala, não, de novo é isso. Olha o atavismo e a repetição desse, mas de novo. Eu vou ter que voltar para fazer isso de novo.
E ela diz, tal comportamento proporciona segurança, fixação no ideal, harmonia, equilíbrio, se compreendido e exercido para cada um que aí está no planeta Terra. Quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. E aí ela nos convida. Eu não tenho que fazer mais parte de quem não sintoniza com isso. E aqui nós não estamos falando de objetivamente, obviamente, ela não está pedindo que a gente discrimine, mas que a gente selecione e que é diferente. Jesus viveu na miserabilidade daqueles que precisavam, mas nunca deixou que a sua excelsa vontade de mudança deles e não do Cristo. Ele mostrou o caminho, mas ele nunca ofereceu e oferecerá a nós outros outro caminho que não seja esse. É diferente. Você quer ir comigo? É uma decisão sua. Não quer? É seu. O próprio Emmanuel foi assim. Lembra quando Emmanuel encontrou com Cristo? A primeira vez? Públio Lento foi procurá-lo à noite, procurou o Cristo por uma questão de saúde da filha. No diálogo que tiveram, o Cristo falou assim para ele, você quer me acompanhar agora ou mais para frente? Acabou. Eu te ofereço o caminho. Você quer ir agora? É o que aí que a Joana está falando. O que nós queremos? Nós queremos agora? Nós queremos, com toda a informação, nós queremos fazer esse caminho ou não? É livre-arbítrio. O Emmanuel não quis. Na época ele não quis. Mas o Cristo falou, você quer fazer para frente então? Então a pergunta para a gente terminar a reflexão da noite. Nesse despertar do sono, que é o tema da noite, nós que ainda dormimos em alguns pontos, a primeira e objetivamente nós temos para um raciocínio claro para nós. Qual é o ponto que eu não venci? Eu tenho que colocar lá assim como um mantra. Esse ponto eu tenho que bater nele todos os dias. E outra coisa, não avance. Nós não damos salto. Não, mas eu falo mal dos outros, eu sou inquieto, eu não tenho paciência. Não adianta. Pega um que te incomoda e incomoda ao seu redor. Aquele que mais choca o seu coração. É isso, ó. Exterioriza na forma intranquilizadora. O que você põe no travesseiro e fala assim, eu erro demais nesse negócio. Bate nele. Segue bater nele. Preocupe-se com ele. E aí a Joana vai falar o seguinte, para terminar mesmo. Nem busca modelos pré-fabricados, nem formas únicas que sirvam para todos. Cada ser possui as suas características e recursos, o que não estimula o individualismo perverso antes da aquisição da própria identidade. Aí ela vai ser cruel aqui e, olha lá, não colocar o presidente do centro, o orador, ainda bem que ela pôs o orador, a coordenação da reunião mediúnica, o irmão ou a irmã que lhe parece equilibrado. Não que eles não sejam, mas a doutrina ensina que o modelo e guia é Jesus. Siga-o. É isso que ela nos fala. Vamos compor como norte para nós aquilo que nos ataca, que nós temos muita dificuldade, como incômodo, como intranquilizante, trabalhar isso. E de preferência fazer igual eu fiz com a minha mulher. Que não tem uma coisa quando você tem alguém que gosta de você, que está ali com você 36 anos para falar assim, você está errando isso, cara. Porque ela vê, ela sabe o que eu estou errando. Aí você fala, me ajuda, me aponta. E ela é esmera nisso, me aponta. Porque nós precisamos de cúmplice. É um filho, é alguém que você gosta, alguém que você tem afinidade, às vezes não é uma mulher, um homem, mas não tem. Tem alguém que faz, me ajuda aqui. Mas nós precisamos de romper com esse dique. Então, muito obrigado, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver,